falar de política agora e o destaque hoje tem a ver com educação. Vamos trazer para você uma novidade em relação ao Fundo Nacional, exatamente para o desenvolvimento da educação básica. Assunto para o Inácio Aguiar, já está aqui no estúdio e traz agora as informações em detalhes. Bom dia, seja bem-vindo, Inácio. Bom dia, Leal. Bom dia para você que nos acompanha, está aí em casa. A gente já falou um pouco sobre isso aqui. A Câmara Federal, recentemente, ela havia aprovado as novas regras do Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. É desse fundo, pessoal, que vem boa parte dos recursos para a escola pública. Só para você ter uma ideia, 2/3 do total de recursos que as prefeituras investem em educação vem exatamente do Fundeb, que é um fundo federal, né? Um fundo que reúne recursos estaduais e federais, mas é um fundo que é aprovado lá no Congresso Nacional. E agora, ontem, o Senado aprovou esse fundo, o Fundeb, porque antes ele era provisório, ele tinha prazo para terminar. Agora não mais. O Senado aprovou essa emenda constitucional e agora está na Constituição a previsão do Fundeb, que reforça o caixa dos municípios na educação. Só para vocês terem uma ideia, em conversas com alguns prefeitos, eles chegaram a falar que sem essa renovação do Fundeb, algumas escolas poderiam até fechar as portas. Escolas públicas eu estou me referindo. Então, obviamente que esse recurso é muito importante. E lá em Brasília, os senadores cearenses votaram a favor da aprovação desse fundo, foi praticamente consensual lá no Senado e quem acompanhou foi a nossa repórter Berenice Leite e ela conta pra gente agora. Vamos conferir. Depois de passar pelo aval da Câmara, a proposta que torna o Fundeb permanente foi apreciada no Senado. O consenso prevaleceu na aprovação da PEC. Os 3 senadores cearenses votaram favorável. Eu acredito que algo que gerava incertezas, provisório, agora se torna permanente, né, com mais aporte da União e com um diferencial importantíssimo, né, indicadores que podem perceber não apenas a quantidade de alunos, mas a qualidade. Entre as mudanças do novo Fundeb está o formato de distribuição de recursos, com o aumento da contribuição da União de 10% para 23%, uma projeção de 173 bilhões de reais, segundo a consultoria de orçamento da Câmara. A PEC também determina que pelo menos 70% dos recursos do fundo repassados aos estados sejam gastos com salários de profissionais da educação e 15% em investimentos na área. A questão mais importante de todas para o futuro do Brasil é a educação. O Fundeb é colocar a educação na Constituição e a garantia de serviço público prioritário para os brasileiros. Pois só para vocês terem uma ideia, a contribuição da União, a Berenice disse aí para a gente, ela passa de 10% para 23%. Ou seja, o governo federal vai botar mais recursos no Fundeb. Eu queria mostrar para vocês agora, na tela, para você conferir aí, algumas mudanças que o Fundeb vai trazer né, com essa nova fase, né? O Ceará, por exemplo, será o 3º estado que vai receber mais recursos até 2026. Em relação aqui ao Nordeste, né? Primeiro é a Bahia, com 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 100. O Maranhão vem na sequência e depois o Ceará. Isso é um incremento de receitas que vai acontecer em relação ao Fundeb até 2026. Então, isso mostra que é mais dinheiro para a educação e isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver o Nordeste brasileiro e também o Brasil, porque o principal investimento público que a gente pode fazer é exatamente em educação e é por isso que a aprovação do Fundeb é tão histórica.